Meu nome, né? Meu nome. Você vai fazer? Você vai. Ah, eu também fui lá uma vez. Eu tô vendo se tá funcionando aqui. Olá, gente, boa noite. Aguardando aqui mais a galera entrar. A gente ainda tem uns minutinhos. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Olá. Gente, eu vou aguardar aqui mais uns minutinhos enquanto o pessoal ainda vai conectando aqui. Boa noite, Vivi. Uhum. Boa noite. Uhum. Alegria tê-la aqui hoje. Uhum. Alegria é minha. Guardar mais uns minutinhos.
Oi, Cecília. Cadê? Cadê? Boa noite, Cê. Ah, eu não tinha ligado o microfone. Boa noite. Boa noite. Oi, É, boa Cê. Oi, Bela. noite. Oi, Belinha. Boa noite. A Angel também apareceu ali. Então tá, gente, eu vou começando aqui então, dando uma boa noite oficial para todos. Primeiramente agradecendo, né, a disponibilidade de todo mundo que conseguiu se organizar para estar aqui presente, né, na nossa formação, a nossa terceira edição do nosso programa Escola para a Paz. Então, deixa eu ir aceitando aqui mais um pessoal que está entrando. Então, hoje a gente tem aqui presente, né, além da nossa equipe docente, algumas famílias, né, que a gente convidou todos os pais para participar de hoje dessa formação. Então, muito feliz em ver que tem muitas famílias aqui presentes, né, podendo participar dessa conversa, que a gente entende que vai ser muito importante, né? Nós já tivemos a oportunidade aqui, enquanto equipe, de ter algumas formações com a Vivi, e a gente já está tão íntimo que já não chama nem de Viviane, já chama de Vivi, né? E foi tão especial, assim, todo o conhecimento que a Vivi pôde trazer para a gente. A gente teve uma formação no meio do ano sobre TDAH e altas habilidades, né? Onde a gente viu, assim, um pouquinho dessas questões. A Vivi pôde trazer, assim, um pouquinho do olhar dela para a equipe, né? E foi muito, assim, esclarecedor, todos os conceitos que ela pôde trazer para a gente. E no início do ano a gente teve uma formação também com essa temática que a gente vai revisitar hoje, né? Falando um pouquinho sobre as emoções, sobre os sentimentos. E eu me recordo também que foram falas, assim, muitos conceitos trazidos que realmente, assim, a gente pôde refletir sobre o nosso cotidiano, né, o nosso dia a dia, o quanto essas questões fazem parte, né, do nosso dia a dia aqui na escola, que por vezes também acontece em casa com as famílias, né? Então, foi tão esclarecedor para a gente que a gente gostaria de ampliar, né, essa fala para que as famílias também pudessem ter esse conhecimento, né? A gente sabe que quando a gente fala de emoções, de sentimentos, é algo bem desafiador, então quanto mais informações a gente for tendo nesse sentido, mais munidos a gente fica de informações, de estratégias para poder colaborar com as crianças, né? Então, a Vivi, então, convidamos a Vivi para fazer essa fala para a gente. Com certeza ela tem aí uma ampla formação dentro da área da psicologia, né? E vai poder falar com propriedade, então, sobre esses conceitos tão importantes.
Então, boa noite, Vivi, e te passando a palavra, então, oficialmente. Boa noite, Rafa. Obrigada. Então, vou fazer uma. Quem já viu vai repetir com alguns acréscimos. Então, eu vou começar. Deixa só eu compartilhar e deixa eu ver se eu vou fazer isso certo. Espera aí. Isso aqui vai dar? Hum. Vocês estão vendo? Tá certinho aqui pra gente, aham. Eu consegui Tá, me ver. ajuda Outra aqui. apresentação. Aqui. Ok. Ah, Garcia. Ah, então tá bom. Show. Então, ó, eu vou tentar me manter fiel às lâminas só por causa do tempo, porque eu me empolgo. Eu me empolgo, falo muito assim, então eu vou tentar me manter fiel aqui. Ô, Então, a Vivi, e ideia. antes de tu Pode falar. iniciar, só para esclarecer assim, para as famílias que ao final, né, a gente tem aí esse período de 1 hora para poder conversar um pouquinho, e ao final a gente pode deixar uns minutinhos separados, então, para quem tiver dúvida, né, quem tiver alguma pergunta, pode manifestar, então, ao final da nossa conversa. Isso, fica melhor assim. Então, faço a exposição e aí as perguntas a gente faz no final, acho que fica mais tranquilo, até também para cuidar o tempo. Então, a ideia é falar sobre a importância do equilíbrio das emoções, né? Porque crianças são pura emoção, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, estudos têm mostrado para gente que a percepção emocional e a capacidade de lidar com os sentimentos determinam o sucesso e a felicidade da pessoa em todos os setores da vida, inclusive o das relações familiares. E os pais precisam perceber os sentimentos dos filhos e ser capaz de compreendê-los, de tranquilizá-los e de guiá-los. Essa é uma grande função dos pais. Então, vamos entender um pouquinho melhor como que é isso. Não é tão simples quanto parece. Então, vamos entender um pouco mais. Como que a gente faz isso, então? A família, ela é a nossa primeira escola de aprendizado emocional, né? É o primeiro lugar onde a gente é inserido quando a gente nasce. É na família que nós aprendemos a como nos sentir em relação a nós mesmos e como que os outros reagem aos nossos sentimentos, como pensar sobre esses sentimentos e que escolhas temos ao reagir, como interpretar e expressar esperanças e medos. Porque a criança, ela aprende vendo o que acontece. Se ela aprende vendo o que acontece com todas as coisas da vida, ela aprende a falar vendo as pessoas falarem, ela aprende a comer vendo as pessoas comerem, tudo ela vai aprendendo conforme ela vai observando. Não seria diferente com a questão das emoções. Ela vai aprender a lidar com as emoções da forma como ela vê os adultos que convivem com ela lidando com as emoções deles. Bom, a forma como nos sentimos em relação a nós mesmos e a responsabilidade que assumimos pelas nossas reações aos Não, mas nossos acho que eu filhos são aspectos importantes da educação, que são muitas vezes negligenciados, porque é muito mais fácil nos concentrarmos nas crianças e nos comportamentos delas, em vez de examinar como elas nos afetam e como nós as afetamos. Então, olha só, a gente não está falando aqui só da criança, né? A forma como nós nos sentimos em relação a nós mesmos. E a responsabilidade que a gente assume ou não diante das nossas reações com a criança são muito importantes. E isso é levado muito em consideração no aprendizado da criança. Só que isso é negligenciado porque é mais fácil a gente se concentrar na criança. O problema está na criança. O problema está no comportamento dessa criança. Aí eu estou fora do problema. Então, conserta a criança e me devolve a criança. Vamos resolver isso aqui nela. E não é assim. Se a criança está apresentando um problema, isso significa que algo no ambiente dela também está com problema, porque as ações, reações da criança têm relação com aquilo que ela está vivendo. E não é apenas a maneira como reagimos às crianças que molda seus traços de personalidade e seu caráter, mas também o que elas veem e sentem no seu ambiente. Então, o que elas veem e o que elas sentem no ambiente delas vai moldar
a personalidade, os traços de caráter e o jeito de ser dessa criança e no futuro do adulto que ela vai se tornar. A educação de uma criança está completamente relacionada ao conhecimento. Opa, tem um erro aqui. Que tenho de mim mesma, de como eu me sinto, o que eu penso, como reajo às situações. Então, a educação da criança está completamente relacionada ao conhecimento que os pais têm de si mesmos. Não dá para eu ensinar regulação emocional para uma criança se eu não sei fazer isso em mim. Eu não tenho como ensinar a criança a entender o que ela está sentindo se eu não consigo identificar as emoções em mim, porque eu não vou saber ensinar ela. Eu vou achar que é uma coisa e pode ser outra, né? E aqui a gente tem um esqueminha básico de como que funciona a mente humana, tá? Então, assim, temos situações que acontecem no nosso dia a dia, e essas situações elas geram emoções e geram pensamentos. E isso gera comportamento. Então, aconteceu uma situação, me gerou uma emoção, ou aconteceu uma situação, me gerou um pensamento. Esse pensamento gera ou aumenta ou diminui a emoção gerada, ou gera uma emoção. Ou o contrário, aconteceu uma situação, eu tive uma emoção, e essa emoção me gerou pensamentos. Isso aí vai andando junto, vai depender. Uma hora é um que vem antes, outra hora é outra coisa que vem antes. A questão é, o que eu penso, o que eu penso pode aumentar ou diminuir a intensidade de uma emoção. O segredo todo está nos pensamentos. Pensamento é tudo na vida. Tudo que a gente pensa vai gerar na gente os nossos comportamentos. Então, o comportamento nunca vem do nada. Agora, a criança, ela ainda não tem um sistema cerebral desenvolvido de modo que ela saiba pensar. A partir dos 6 anos, ela começa a fazer esse processo de reflexão, mas até aí ela não tem. Então, ela é por emoção. Então, aconteceu a situação, gerou uma emoção na criança, ela faz o comportamento. Emoção, comportamento. Emoção, comportamento. O que o adulto tem que fazer? Identificar a emoção, conversar com ela para pôr pensamentos que ela não consegue ter para ajudar ela nos comportamentos. Só que até isso acontecer, ela já teve o comportamento. Então, é importante a gente entender que a criança funciona assim, para termos mais paciência, para entendermos que ela está no processo de aprendizagem e não criar uma expectativa de que ela vai sair fazendo tudo bonitinho, como a gente considera certo. Bom, até os 5 ou 6 anos, a criança é pura emoção, e a partir dessa idade é que ela começa a ter a capacidade de regular a emoção. Nós precisamos ensinar ela a identificar o que ela está sentindo e mostrar o que fazemos quando nos sentimos assim. O Renato Caminha, que é um grande estudioso da terapia cognitivo-comportamental, um psicólogo bem renomado aqui no Brasil, ele tem muitos estudos, ele faz uma contribuição imensa para a psicologia de crianças e adolescentes. Ele traz essa frase, que a educação socioemocional busca tornar as crianças grandes conhecedoras sobre as emoções, sobre a natureza da emoção, como ela se manifesta no corpo, no rosto, na voz, no comportamento, e aprender como experienciar essa emoção, de forma a proporcionar também validação daquilo que se sente. Então, eu preciso entender a emoção que eu estou sentindo e aprender a viver com essa emoção. Regulação emocional é compreender a emoção que está sentindo. Por que ela está acontecendo? Precisamos educar sobre as emoções para ter um equilíbrio nelas. Descobrir formas de extravasar as emoções sem prejudicar ninguém, nem a si mesmo, e aprender a controlar o que fazemos com aquilo que sentimos. E aí, então, eu vou trazer de novo a metáfora, porque não conheço nenhuma melhor, e eu gosto demais dessa, que é a metáfora que esse mesmo estudioso, Renato Caminha, traz, que é da onda e do barco, na verdade, e do bem-estar. Então, essa metáfora é assim:
O bem-estar seria quando eu estou me sentindo tranquila, quando eu não estou sob o influxo de nenhuma emoção. Então, por exemplo, imaginem vocês num barquinho veleiro no meio do mar, e esse mar está tranquilo, tranquilo, bem paradinho, tá paradinho, tem sol, não tem vento, não tem nenhuma onda. Então, o mar está bem tranquilo. E aí, de repente, o tempo começa a mudar, começa a ventar e ondas começam a ser formadas. Quando forma uma onda, essa onda vai balançar o meu barquinho, certo? Dependendo do tamanho da onda, o meu barquinho vai balançar mais ou menos. A gente acabou. Só vou ligar aqui meu computador na tomada, esqueci. Pronto. O meu barquinho vai balançar mais ou menos. A gente faz uma analogia das ondas com as emoções. As emoções, elas vêm e vão. Assim como as ondas, a onda se forma, quebra e vai embora. Então, a onda sempre passa, certo? A onda sempre passa. As emoções são da mesma forma. Elas vêm e vão embora. E elas não demoram muito tempo para passar. São poucos, às vezes não dá nem 1 minuto, mas assim, vamos pensar numa um pouco mais intensa, alguns poucos minutos e a emoção vai embora. E por que que isso é importante? Porque quando eu estou no auge de uma emoção, eu me lembrar que isso é uma emoção que ela vai passar, me ajuda a me acalmar. Porque quando a gente está no auge de uma emoção intensa, uma emoção que a gente não gosta de sentir, a sensação que dá é que isso não vai passar, que vai ser sempre assim. Então, a gente lembra da emoção como uma onda. E assim, a onda pode ser pequena, média, grande, gigante. Quanto maior for a onda, mais ela vai mexer no meu barco e mais trabalho vai me dar para arrumar esse barco depois. Da mesma forma, as emoções. Quanto mais intensa for a emoção que eu estiver sentindo, mais trabalho vai dar para eu me reorganizar internamente e poder me regular e voltar a um equilíbrio emocional novamente. E aí, a onda passou, o mar voltou a ficar tranquilo, eu volto para o meu estado de bem-estar. E aí, o autor traz que bem-estar ou tranquilidade é quando nenhuma onda de emoção está nos sacudindo. E o que sentimos quando as ondas passam e voltamos às águas calmas. E as emoções são como ondas. Elas podem ser agradáveis ou desagradáveis, mas sempre nos fazem sacudir. Ou seja, as emoções sempre mexem com a gente. Lembre-se que você é o barco e não a onda. A onda passa e o barco volta ao normal. Então, eu não sou a emoção. Eu sinto aquela emoção. Talvez tenha emoções que eu sinta mais. Eu sinto mais elas, mas eu não sou isso. Eu sou muito mais do que isso. E aí, eu trago aqui para vocês as 6 emoções básicas que nós temos, porque sabendo delas é fácil de distinguir as outras emoções que possam surgir e que vêm depois. Essas emoções, elas se chamam emoções básicas, porque ou elas nascem com a gente, algumas já nascem com a gente, mas algumas, os últimos estudos têm mostrado que, primeiro se acreditava que todas nasciam com a gente, né? Mas aí tem muitos estudos neurocientíficos sendo feitos, e hoje se descobriu que algumas emoções, elas são formadas na gente até os 2 anos. Então, algumas nascem com a gente, outras se formam até os 2 anos. Mas essas 6 vão estar em todo mundo até os 2 anos, tá? Por isso que elas são emoções básicas, primárias. Então, são elas: amor, alegria, tristeza, nojo, raiva e medo. As emoções servem para nos proteger, elas têm uma função na nossa vida. Elas não estão aí por motivo nenhum e tão pouco estão aí para nos atrapalhar. Elas estão aqui para nos ajudar. Elas têm uma função, como tudo no nosso corpo e tudo no nosso cérebro. Elas têm uma função importante para a nossa sobrevivência. Bom, se todas as emoções são importantes para a nossa sobrevivência, é estranho eu pensar que tem emoções positivas e emoções negativas, concordam? Porque todas são importantes. Porém,
Tem emoções que a gente gosta de sentir e tem emoções que a gente não gosta de sentir. E aí, então, o autor separou aí em cores, né? As vermelhas e as verdes, que no dito popular as pessoas sempre falam emoções positivas e emoções negativas. Mas para compreender melhor esse conceito, a gente entender como emoções agradáveis de sentir e emoções desagradáveis de sentir nos ajuda a pensar que todas são importantes. E aí a gente vai ver cada uma delas. Mas antes de ver cada uma delas, eu vou trazer essa pergunta porque isso aqui é muito importante para o entendimento melhor de como que isso acontece, principalmente na criança. Vocês acham que emoção e sentimento são a mesma coisa? Muita gente acha que emoção e sentimento é a mesma coisa. Tem gente que já sabe a resposta. Bom, emoção e sentimento não são a mesma coisa. E a diferença é a seguinte: emoção é algo corporal, fisiológico, é algo que se manifesta no corpo e que acontece em milésimos de segundo assim que eu recebi o estímulo. Recebi o estímulo, a emoção aconteceu no meu corpo. Então, vamos ao exemplo clássico. Estou mergulhando no mar e me deparo com um tubarão. O meu corpo começa a tremer, eu dou a volta e tento voltar o mais rápido que eu puder, eu peço ajuda para alguém, eu não penso, eu ajo por instinto. Eu tô num perigo real, eu senti aquilo, aí o meu corpo começou a tremer, eu já não tenho controle do corpo, eu dou um jeito, tenho alguma reação instintiva a esse estímulo que aconteceu. O sentimento é quando eu me dou conta da emoção que eu estou sentindo. O sentimento passa pelo processo de pensamento. Então, eu tive um estímulo, eu entendo que aquilo está me gerando tristeza, alegria, raiva, medo, não sei. E aí eu começo a pensar no que eu posso fazer com aquilo. Ela é mais longa, ela não é rápida. Então, vem a emoção e vira um sentimento. Bom, se vem a emoção e vira um sentimento, e ela tem essa diferença, um é completamente fisiológico e o outro passa pelo pensamento, vocês acham que é possível controlar as emoções? Porque a gente sempre ouve as pessoas, ou fala, né? As pessoas falarem para a criança: controla essa emoção, se controla, controla a raiva, controla a tristeza. Não é possível controlar. Não é possível controlar. A emoção já está ali. Ela já aconteceu. É impossível, impossível controlar a emoção. Tudo que vocês ouviram sobre isso que diz o contrário está errado, tá? O que a gente pode controlar é o pensamento. E regular a emoção significa controlar o que a gente pensa sobre a situação que nos aconteceu. E isso faz toda a diferença. Eu controlando o que eu penso, eu posso aumentar a intensidade de uma emoção, eu posso diminuir a intensidade de uma emoção, eu posso mudar de emoção, inclusive. Mas controlar a emoção não é possível. Então vamos para cada uma das emoções. Vamos entender um pouquinho para que cada uma delas serve, tá? Qual é o objetivo? Como é que elas nos protegem? Então, o amor está relacionado a cuidado. Quem ama, cuida, né? Então, eu cuido das pessoas que eu amo. Eu cuido, eu dou atenção, eu faço o que posso por elas. Quem sente amor por mim, cuida de mim, me dá atenção, me ajuda nas minhas coisas. O amor tem quem diga que é a mais básica de todas as emoções, porque sem ele ia ser muito difícil a convivência humana já é difícil. Por si só ela já é difícil, sem amor seria muito mais. Então o amor é o que faz esse cuidado entre as pessoas. Aí aqui eu botei alguns pensamentos relacionados a isso e as nomenclaturas da emoção, que estão aqui embaixo, são as emoções secundárias, aquelas que vêm do amor. Apego, afeição, vínculo, amizade, afeto, carinho, aceitação, gratidão, saudades, consideração, essas todas vêm do amor. Aí nós temos a alegria. A alegria serve para fazer com que nós tenhamos vínculos sociais. A alegria, ela une, ela faz a gente ter amizade.
Então, a alegria é muito importante, porque o ser humano não foi feito para viver sozinho. Nós precisamos de outras pessoas. Sozinho ninguém conseguiria sobreviver, nem aprender nada. Então, nós precisamos de outras pessoas. E a alegria faz esse vínculo de amizade. Então, por isso ela é tão importante. Aí aqui, né, outras emoções secundárias, a alegria, alto astral, euforia, entusiasmo, contentamento, etc. A tristeza, ela tem duas funções importantes. Uma é assim, quando eu fico triste, o meu corpo mostra que eu estou triste. Então, geralmente, quando a gente está triste, a gente chora. Ou fecha o corpo, né? Fica mais introspectivo, mais na sua cabeça baixa, sem energia. Tristeza é sem energia. Não quero fazer nada, não quero falar com ninguém. Me deixem sozinha, por favor. E a gente chora. Quando a gente vê uma pessoa assim, a nossa tendência é oferecer ajuda. Então, a tristeza faz com que as pessoas se aproximem de mim para me oferecer ajuda. Elas percebem que eu não estou bem e me oferecem ajuda. E ela serve por um outro motivo. Eu fiz uma coisa que eu não queria, eu tive um comportamento que eu não queria ter tido. Então, sei lá, perdi a paciência com meu filho e gritei com ele, numa situação completamente desnecessária. E aí, aquilo me incomoda. E eu fico triste com a minha própria reação. Eu pensar sobre isso que me deixou triste faz com que eu reveja a minha forma de atuação, as coisas que eu tenho pensado e como que eu posso fazer diferente numa próxima vez. Então, o desconforto da tristeza é que faz a gente se mover para buscar uma mudança, para ser mais evoluído, para buscar ser melhor, para buscar se fazer diferente numa próxima vez. Aqui embaixo estão as emoções secundárias da tristeza. Culpa, frustração, preguiça tem a ver com tristeza, cansaço tem a ver com tristeza, desamparo, infelicidade, abandono, entre outras. O nojo também tem duas funções. Uma mais básica, aquela que eu acho que todo mundo sabe, que é eu vejo uma comida estragada, com uma cara feia, um cheiro ruim, eu toco aquela comida no lixo, eu quero distância, repulsa, né? Eu quero ficar longe daquilo. Eu coloco no lixo. Eu não vou comer, porque se eu comer eu posso me contaminar. Eu não vou pôr a mão dentro da lixeira e pôr no rosto, ou viver num ambiente sujo, porque isso aí vai fazer com que eu fique doente. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto, e esse quase ninguém sabe, é que o nojo está relacionado aos nossos vínculos sociais. Então, assim, eu me aproximo de grupos de pessoas com as quais eu tenha alguma identificação. Então, eu gosto dessa forma como essas pessoas pensam, dessas coisas que essas pessoas fazem, eu me identifico com isso. Aqui eu me sinto bem. Então, eu vou escolher as minhas amizades, o meu grupo de pertencimento, de acordo com aquilo que eu me identifico. Não é errado ou certo, não tem a ver com isso, tem a ver com o que eu me identifico. Outro grupo de pessoas tem atitudes, uma forma de pensar, um jeito de ser que eu não me identifico. Então eu afasto. Eu não quero pertencer a esse grupo, porque eu não me identifico. Tá tudo bem, eles lá, eu aqui, eu prefiro outro grupo. A emoção que atua aqui para ir formando nossos vínculos é o nojo. E aí tem aqui, né, as secundárias: repulsa, renúncia, repúdio, náusea, arrogância, antipatia, desgosto. A raiva é uma emoção muito importante e a mais criticada nas crianças, e ela é criticada porque ela traz comportamentos intensos, mas a raiva é muito importante. A gente já tem grandes problemas se essa emoção não existisse. Tudo bem que ela também nos traz vários problemas quando desregulada, mas ela é muito importante para a gente colocar um limite no outro. Então, assim, é a raiva que faz eu pôr um limite numa situação, eu pôr um ponto final, eu falar, olha só, daqui tu não passa. Então, alguém me ofende, alguém fala coisas depreciativas para mim, ou tenta ser violento comigo, ou tenta sempre me fazer eu sentir menos valor,
né, do que eu tenho. A raiva faz eu ter uma ação, eu tomar uma ação. Então eu olho e falo, olha só, você não pode falar assim comigo, você está me ofendendo, né? Eu não aceito isso, enfim. É a raiva que me faz eu me afastar de quem me faz mal. Então ela faz com que eu coloque um limite ali naquela situação, um limite no outro. Se a gente não sentisse raiva, as pessoas iam poder fazer o que quisessem com a gente e nada ia acontecer. E muitas vezes nós somos educados para não expressar aquilo que nos incomoda. A gente não pode ser educado para não expressar o que nos incomoda. A gente tem que ser educado para expressar de uma forma adequada aquilo que nos incomoda. Então, não é tirar a raiva, botar ela, mandar ela embora, não sentir. Não é isso. É entender quando ela vem, por que que ela veio e pôr um limite ali naquela situação, de uma forma adequada. Então, a criança pode sentir raiva? Pode. O meu amiguinho tirou o brinquedo da minha mão. Eu fui lá e dei um tapa nele. Ela sentiu raiva. Ela pode sentir raiva porque o amiguinho tirou o brinquedo da mão? Pode. Alguém gostaria que fizessem isso? Não, ninguém gostaria. Eu não gostaria que alguém tirasse o negócio da minha mão. Fiquei braba. Agora, ela pode bater no coleguinha porque ele tirou o negócio da mão dela? Não. Só que bater no coleguinha não é emoção. Bater no coleguinha é comportamento. A gente corrige o comportamento. Eu entendo que tu tá brabo porque ele tirou o brinquedo de você. Eu também não ia gostar. Agora, você não pode bater nele por causa disso. Como que a gente pode fazer para resolver esse problema? Entendem a diferença? E aí a gente tem as secundárias: rancor, irritação, inimizade, inveja, entre outras. E aí temos o medo. Bom, o medo, ele serve para nos proteger de perigos, né? Então, eu não atravesso a rua sem olhar para os lados, eu não me coloco em risco em situações em que eu poderia estar. Então, numa cidade grande, à meia-noite, eu não vou ir para o meu carro na rua tranquila, sem olhar para os lados. O que que faz eu ficar atenta, olhando ao redor, ver se está seguro para eu poder ir ali e entrar? O medo. Então, o medo mantém a nossa vida, né? A nossa vida nesse sentido. E aí, as secundárias do medo: ansiedade, insegurança, angústia, desamparo, desproteção, desespero, vulnerabilidade, preocupação, fragilidade, temor, vergonha, ciúmes. Bom, essas 6 emoções são as básicas e depois tem as secundárias. O que que vocês precisam entender sobre isso? Todas elas são importantes. Todas elas são importantes. Porém, todas elas podem nos causar problema. Elas precisam estar num equilíbrio. Elas têm uma medida para existir. Se elas ficam sendo demais, de uma forma intensa, o tempo todo, ou de menos, eu nunca sinto, eu tenho um problema. Em qualquer uma dessas situações, eu tenho um problema. Então, eu preciso manter um equilíbrio nessas emoções, na forma, na frequência e na intensidade com a qual eu estou sentindo. Regular a emoção é o quê? Eu voltar por equilíbrio. Eu tive um pico, eu senti alta, tudo bem, mas eu consigo voltar para o equilíbrio. Quando eu fico num estado permanente de uma emoção, por exemplo, eu estou num estado permanente de tristeza. Já fazem semanas que eu estou assim, e eu não consigo sentir outra coisa a não ser tristeza. Aí eu já estou num estado assim. Aí já saiu da área da emoção se manifestando e já foi para a área de um transtorno, provavelmente emocional, né? Então, eu já estou com depressão. Então, eu tenho algum problema aqui e eu preciso daí sim de um profissional para tratar e reorganizar isso. Só que essas coisas elas não acontecem de um dia para o outro, né? Leva tempo, então a gente precisa ficar muito atento aos sinais. Bom, ninguém é o que sente, nós somos a capacidade de sentir. As emoções, elas provocam diversas modificações no nosso corpo, né? Então, pulso acelerado, palidez, rubor, suor excessivo, lágrimas, boca seca, salivação, aperto das mãos, aperto do rosto, bruxismo,
né? Agitação, fuga, paralisação. As emoções sempre se manifestam no nosso corpo. Então, quando a gente está com alguma coisa no corpo muito intensa, que não tem outra explicação, a gente precisa ver qual é a emoção que está acontecendo ali de forma intensa e por quê. Por trás de todo mau comportamento, existe um sofrimento. Então, assim, a gente precisa entender o comportamento da criança, observar qual emoção que está predominando e o que está por trás daquela emoção, para compreender qual é a necessidade que essa criança tem que não está sendo atendida. Porque mau comportamento significa uma necessidade que não é material, a não ser que seja, está faltando comida, né? Está faltando casa. Fora isso, não é a necessidade de um brinquedo específico. É alguma necessidade de origem emocional ou alguma necessidade básica, né? Falta de sono, não está comendo, e aí isso também traz emoções alteradas. Precisa identificar qual é a necessidade que está por trás desse mau comportamento. A gente só vai conseguir organizar esse comportamento quando suprir a necessidade. A gente precisa ajudar ela a regular a emoção. Como? A gente fala qual emoção ela está sentindo, valida a emoção, fala que está tudo certo ela sentir aquilo, fica junto, deixa ela sentir. Tá triste, quer chorar? Chora. Só que fica junto com a criança, não deixa ela ali sozinha. Tá braba? Fica ali junto, propõe fazer alguma coisa, mas ajuda ela a ir se acalmando. Lembra? A emoção é como uma onda e ela passa. Fica ali com ela até essa emoção passar, mas fica com ela respeitando o jeito dela de ser e aquilo que ela gosta ou não gosta. Então, por exemplo, tem crianças que gostam de abraçar, e isso faz elas se sentirem mais seguras. A gente abraça. Tem crianças que não querem distância, mas a gente fica ali perto, mas não abraça. Vai indo de acordo com o jeito de ser daquela criança. A gente precisa ensinar a criança a fazer diferente, dar repertório para ela, dar possibilidade de que coisas ela poderia fazer naquela situação. E quanto mais a criança se sente aceita, menos comportamentos inadequados ela vai ter. É importante permitir que a criança sinta, porque isso ajuda ela a ler os ambientes, a perceber as pessoas. Hoje em dia os pais têm muita preocupação que a criança fica triste, que a criança fica brava. É como se não quisessem só que ela se sentisse feliz. Mas só se sentir feliz não é uma possibilidade. A gente sente todas as emoções. E a gente precisa deixar a criança sentir. A gente só não pode abandonar ela. E a gente precisa ajudar ela a entender que o que ela está vendo e sentindo tem um significado. É muito importante a criança saber. Por isso que a gente nomeia a emoção, porque a gente fala para ela: você está sentindo isso, porque aconteceu isso, isso e isso. Recontar a história que aconteceu é muito importante para ela organizar aquilo dentro da mente dela. E ela precisa ir desenvolvendo o cognitivo, os pensamentos, que começam a ser desenvolvidos por volta de 6 anos, junto com a questão emocional dela. A gente pode ajudar a criança a observar se a intensidade da emoção que ela está sentindo está de acordo com a situação que ocorreu. Por exemplo, será que a raiva que eu sinto quando alguém me fala algo que eu não concordo é a mesma que eu sinto quando alguém me bate? Então, se a criança está furiosa porque alguém discordou dela, isso está em acordo? A gente tem uma desproporção aqui entre o que aconteceu e a intensidade da emoção. E falar isso para a criança é importante. E as crianças entendem, e elas entendem a lógica disso quando a gente fala para elas. Então, assim, olha só, eu entendo que você ficou bravo porque seu coleguinha discordou de ti, mas as pessoas têm direito de discordar. Ele não precisa concordar com tudo que você fala. Você acha que precisa ficar tão bravo assim por isso? E se ele tivesse batido em você? Quanto de raiva que você ia sentir? Ia ser nessa intensidade? Ah, mas bater é mais grave, né? Então, bater exige mais energia. E a gente vai levando essa lógica para a criança. Quando as crianças são menores de 6 anos, muito pequenas, a gente acolhe, fica junto, fala da emoção e tenta distrair o pensamento, porque aí isso funciona mais com os menores. Faz outra coisa, leva para outro lugar, se entretém com alguma outra coisa que esteja ali perto. Usa alguma coisa que a criança gosta para recordar ela, enfim. Não podemos negar nossas emoções e a gente precisa auxiliar as crianças a perceberem as delas.
a gente também não pode negar as nossas. E falar para a criança quando a gente está bravo e a emoção que a gente está sentindo também é importante. Então, assim, o que a gente faz gera emoções nas crianças, mas o que as crianças fazem também gera emoções em nós. E a gente pode falar, olha só, meu filho, esse seu comportamento aí está me deixando muito bravo, muito bravo. Eu vou precisar ficar um pouquinho sozinha para me recompor. Vou sair um pouquinho daqui para me recompor, porque esse comportamento está realmente me incomodando. A gente fala das nossas emoções, não tem problema nenhum. A criança só vai ver que ela é normal, que está tudo certo, que ela sente, os outros também sentem, que ela não é a única. Assim como a gente pode falar quando está feliz, quando está triste, o tanto de amor que a gente sente, por aí vai. Quando nós não falamos sobre a dor da criança e fingimos que ela não existe, isso se chama evitação. E isso gera apego inseguro. E, gente, aqui vocês podem pensar em telas, celulares, televisão, que hoje em dia estão sendo dadas a todo momento para a criança, para, sei lá, ela teve uma frustração da tela. Ela decide se ela quer ficar com aquilo ou não. A criança anda decidindo tudo. A criança não tem capacidade de decidir, ela não tem o cérebro formado. O cérebro dela está no início do desenvolvimento, vai acabar de se formar lá com 25 anos. É por isso que crianças não decidem, por isso que os adultos decidem por elas. Vocês não podem dar muitas escolhas para as crianças. As escolhas são limitadas, dentro daquilo que é possível para ela escolher. Agora, tem coisas que ela não escolhe se quer um celular aos 6 anos. Não. A gente não pode dar um celular para uma criança pequena. Isso não vai fazer bem para ela. Ela não pode escolher o tipo de desenho que ela quer ver, ela não tem capacidade de discernir. Isso é negligência. Então, a gente precisa ser responsável por tudo aquilo que a gente oferece para os nossos filhos. Quando os adultos falam das próprias emoções para as crianças, eles também criam conexões com elas e ajudam a dar repertórios para elas de como lidar com isso. Então, contar as nossas histórias para as crianças faz elas ficarem muito interessadas. Elas adoram ouvir histórias sobre a nossa vida, sobre a nossa infância. Descobrir que nós um dia também fomos crianças, amplia muitos vínculos entre adultos e crianças. A criança é como uma esponja, ela percebe e sente o ambiente. A partir dos 6 anos, ela começa a desenvolver o córtex pré-frontal, que é responsável pelo comportamento, emoção, pensamento, raciocínio, atenção, pela regulação das emoções e por aí vai. Quando a criança tem uma infância saudável, ela vai desenvolvendo uma estrutura cerebral com conexões de segurança de que pode se regular. Infância saudável significa fazer coisas de criança, ter muitos estímulos naturais diferentes e se sentir vista e aceita pelos adultos. O controle de impulsos começa a se desenvolver a partir dos 8 anos. Alguns estudos mostram que só conseguimos ter total controle dos impulsos por volta dos 25 anos, que é quando o cérebro acaba de se desenvolver. Então, por exemplo, para a criança ficar muito tempo sentada, ela precisa suprimir o impulso de locomoção. Para ficar quieta enquanto o outro fala, ela precisa suprimir o impulso da fala. Ela está o tempo inteiro suprimindo impulsos. Se ela for punida, então ela está num lugar que tem que fazer silêncio. E aí ela começa a falar. E aí alguém dá uma bronca nela na frente de todo mundo, ou dá alguma punição de algum jeito, ou dá um tapa na boca, ou de algum jeito faz alguma coisa agressiva, ela vai parar esse comportamento inoportuno que ela está tendo, provavelmente. Mas, nesse caso, ela não vai estar controlando o impulso, porque ela não tem capacidade de fazer isso. Ela vai estar enviando esse impulso para outro lugar. Aí, por exemplo, pode se manifestar como? Roendo a unha, se balançando, pode ter tiques, pode ter o comportamento obsessivo-compulsivo, pode ter depressão. Em algum lugar, isso vai parar. Não sai. Então, o que que a gente pode fazer? A gente usa o conhecimento sobre as emoções, a gente fala para ela que entende que ela está tendo uma necessidade ali de falar naquele momento, que a gente entende que ela está incomodada porque ela não está podendo, né, fazer essa necessidade que ela está tendo, que é falar, né, conversar naquele momento. Então a gente fala, ó, eu sei que está difícil para ti se controlar, mas aguenta mais um pouco, não dá para falar agora, aguenta mais um pouco, assim que terminar, a gente vai lá para fora e conversa bastante. A gente vai
explicando para a criança, explicando o que a gente pode ou não ir fazendo. Só que assim, né? Entendendo os limites, de acordo com a idade da criança, de quanto tempo ela consegue cada coisa, colocando ela num ambiente que seja de criança, e não querendo que ela fique num ambiente em que não se possa fazer nada de criança por muito tempo. Então, a gente precisa ter esse bom senso. Para ajudar a criança a desenvolver cognição junto com emoção, eu preciso modular o ambiente. E não querer modular, eu preciso modular o ambiente e não querer modular a criança ao ambiente. Assim, ela vai ter mais vivências positivas do que negativas, onde ela não pode fazer muitas coisas. Então, é isso: é pôr a criança num ambiente infantil na maior parte do tempo. Um outro exemplo é, eu sei que ela não consegue controlar o impulso, por exemplo, para comer doce. Eu não vou colocar uma bandeja cheia de doce na frente dela e dizer, ó, pega só um. Eu vou dar um doce para ela, eu vou ajudar ela, eu não vou pôr ela naquela tentativa. Isso me faz lembrar aquele teste do marshmallow, né? Coitada da criança, tem que ficar olhando para aquilo não sei quantos minutos sem pegar. Isso aí é um sofrimento para ela, é muito difícil para ela conseguir fazer isso. Então, a gente molda o ambiente aquilo que ela precisa. Eu gosto muito dessa figura, que é a diferença de igualdade e equidade, porque, assim, igualdade é algo muito difícil, né? Igualdade, como é que dá para ter igualdade se cada pessoa tem uma necessidade diferente? Então, a gente precisa entender quais são as necessidades de cada um. Oferecer a mesma coisa para todo mundo não é igualdade. Porque se você oferece a mesma coisa para todo mundo, uma parcela dessa população vai se suprir, vai estar bem. Mas uma outra parcela não, porque aquilo não é a necessidade dela. Então a gente precisa entender o que a criança está precisando. E aí nós temos os dois tipos de apego que eu acho muito importante trazer para vocês, que é o apego seguro, que é onde eu consigo criar proximidade com a criança, ter respeito por ela, ajudar ela a viver o estresse, mas dar segurança para ela. Isso aumenta a endorfina, dopamina, ocitocina, né? E temos o apego inseguro, que pode ser de evitação e que pode ser o ansioso. O apego inseguro de evitação causa distanciamento emocional, ele vem da falta de conexão com a criança, da falta de entendimento das necessidades dela. Eu deixo tudo aquilo que ela quer ou eu não deixo nada. A mente se condiciona a não receber afeto, ou eu sou negligente porque eu dou tudo ou porque eu não dou nada. Essas crianças têm muito mais dificuldades em formar vínculo, porque elas não têm memórias cerebrais de vínculo. E aí a gente precisa, se a gente não tem memória para resgatar, a gente precisa criar novas memórias, criar memórias de vínculo afetivo com essa criança. E o apego inseguro ansioso, que é quando o adulto controla tudo, controla demais, está sempre em cima da criança, a criança não consegue nem respirar. Ela é cheia de regra, não pode nada, e ela fica no estado de estresse, de alerta o tempo todo, porque ela sabe que qualquer coisa que ela fizer, provavelmente ela vai errar. E ela fica com uma sensação de ser inadequada, muito intensa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não gerar esse apego inseguro com as crianças. Por que que eu devo corrigir a criança? Como que eu devo fazer uma correção respeitosa? E como que eu me sinto diante dessa situação? Tem essa frase aqui, que é de um neurocientista que eu não sei quem é, que eu peguei num curso e não tinha o nome de quem escreveu. Mas ele diz assim: se eu tiver amor, eu me desenvolvo. Amor não quer dizer regras. Amor não quer dizer expectativas sociais. Amor quer dizer que você me vê e me aceita. A partir disso, posso mudar. Qualquer coisa além disso me causa desamparo. Ou seja, se de tudo isso que eu estou falando hoje for para ficar uma coisinha só, lembrem disso. A criança precisa se sentir amparada. Ela precisa se sentir vista. É isso que ela precisa. E aí a perguntinha, eu estou conseguindo ver o meu filho em sua essência e nas suas necessidades? Quando eu estou totalmente distraída no mundo virtual, quando eu perco tanto tempo da minha vida olhando a vida dos outros e não olho para a minha própria e da minha família, a criança está aqui e eu estou em outro mundo, né? A criança está comendo e eu estou em outro mundo. Como é que eu vou ensinar alguma coisa? Como é que eu vou me vincular? Como é que eu vou conhecer essa criança dessa forma?
Vocês não têm ideia de quantos pacientinhos meus têm me dito o quanto que o celular incomoda eles porque os pais não largam o celular. E eles chegam a verbalizar que eles não olham para a criança. Então, gente, isso aqui, assim, eu sei que é difícil, eu sei que a gente vive num mundo cheio de distratores, mas a gente precisa ter mais atenção a isso quando temos filhos. Como é que eu me vinculo com meu filho quando eu faço essas coisas, né? Eu crio vínculos, eu crio memórias afetivas na natureza, brincando, jogando. Eu botei aqui umas fotinhas de vida real, ó. Isso aqui é a minha família, né? Fazendo passeios, andando de bicicleta, viajando, mostrando coisas, enfim. Como que eu me vinculo ao meu filho? Como que eu ensino ele a conviver e a compreender o que ele sente, o que ele pensa dessa forma aqui? Tá comendo, para comer precisa ver alguma coisa no celular. Cada um num canto com o celular. O cantinho do pensamento. A criança desobedeceu, ela vai para o banquinho do pensamento. Gente, isso aqui não ensina nada. Isso aqui não ensina nada. Nada. Ela sozinha não vai conseguir aprender nada. Eu recebo visitas, eu estou lá com meus amigos e a criança fica num canto. Eu preciso inserir a criança aqui. Eu devo inserir a criança no ambiente que eu estou com os meus amigos, com as outras pessoas que chegaram. E não botar a criança num canto. Os adultos costumam não olhar para as crianças e elas precisam ser vistas por todo mundo. Como que as crianças aprendem a conviver, a formar vínculos e a resolver seus conflitos dessa forma? Brincando. Brincando, dá treta, eles se resolvem, vai um adulto, ajuda, leva uns elementos. É aqui que elas desenvolvem todas as partes do cérebro. Uma criança precisa brincar. É na brincadeira que tudo acontece para ela. A gente precisa corrigir a criança, porque a infância é uma das etapas formativas do caráter, para ajudá-la no desenvolvimento de pensamentos que tendem para o bem, para ensiná-la a se desenvolver de forma mais feliz, para estimulá-la a pensar, para favorecer nela o acerto. As crianças são menos capazes de reter respostas inadequadas e são mais suscetíveis à interferência do ambiente do que os adultos. Por isso que é muito importante que a gente cuide do nosso estado interno quando a gente está com a criança, porque o nosso estado interno reflete no ambiente. E os nossos filhos costumam ser um espelhinho da gente. E eles sentem quando nós não estamos bem. Precisamos ensinar a criança. Eu entendo que ela vai se frustrar, mas eu vou estar junto com ela, ajudando ela a se regular, fazendo a corregulação. Corregular é eu sentir, regular junto com ela. Eu sinto também aquilo que ela está sentindo e eu regulo junto com ela. Eu entendo que ela vai se frustrar, eu não quero que ela não se frustre e tampouco eu vou fazer ela se frustrar. Mas quando acontecer isso com as situações da vida, eu ajudo ela a entender o que ela está sentindo e como que ela pode ir lidando com essas coisas. Eu não tiro ela disso. A gente precisa ajudar a lidar com as perdas e ganhos de forma regulada, aceitando a emoção que vem e corrigindo o comportamento. Ficar no nível da criança, olho no olho, escutar, validar, ter uma proximidade física e ajudar ela em resoluções das coisas que acontecem. Uma analogia boa para usar com as crianças é a do efeito bumerangue, que se a gente jogar certinho, ele faz um círculo e volta na nossa mão. Então, a gente pode falar para a criança, ó, igual o bumerangue, aquilo que a gente lança por meio dos nossos comportamentos retorna para a gente. Se eu faço coisas boas, eu recebo coisas boas. Se eu faço coisas ruins, eu recebo coisas ruins. Como que, que eu quero fazer? E ajudar a criança a pensar em comportamentos alternativos. Ah, então, quando tu se sentir assim, ou nessa situação que você viver, quando você viver de novo, o que você poderia fazer? E aí a gente ajuda ela a pensar. É importante fazer perguntas, porque estimula a criança a pensar exercitando a inteligência. Ela sente alegria quando ela consegue responder com acerto. Atitudes boas da criança devem ser estimuladas, ajudando a sentir-se atraída pelo que é certo, pelo bem, pelos bons pensamentos e a se esforçarem. O elogio pelo esforço é sempre muito importante, não pelo resultado, mas pelo esforço. Uma correção, mesmo que seja firme, quando feita com afeto, faz a criança responder com docilidade. Essa deve ser feita individualmente, e não na frente de todo mundo.
porque isso favorece que ela pense em suas ações e responda melhor sem que ela seja exposta. Para corrigir a criança, é necessário ter vínculo com ela, dar segurança emocional através da cooperação, ter firmeza de regra com respeito e tranquilidade na ação. O vínculo é uma possibilidade de desenvolvimento psíquico, de aprendizagem. Se tem vínculo, tem amor. Nós nascemos com as partes do cérebro da necessidade de pertencer ativadas. Não fomos feitos para viver só. E uma criança não pode se sentir sozinha. Ela precisa sentir o amor e a conexão com os adultos que convivem com ela. Ela precisa aprender a poder expressar aquilo que ela está sentindo sem que ela seja julgada por isso. Se ela for julgada, ela não vai expressar. Então, ela precisa... Por isso que a gente fala em aceitar aquilo que vem. Precisamos ajudar a criança a criar confiança nela mesma. Fazemos isso mostrando que confiamos nela, ensinando e estimulando que ela faça, com a nossa ajuda primeiro e depois que ela faça sozinha. A gente não tem que estar fazendo as coisas pela criança. Ajudando ela a entender o que ela sente e estimulando a pensar. A correção deve ser sempre estimulante, deve favorecer o acerto e não trazer tristeza e desestímulo. Quando a criança se sente vinculada ao adulto, ela consegue reagir ao estresse de forma mais branda, mais regulada. Tem maior facilidade em falar sobre o que sente, tende a apresentar maior autonomia, mais disciplina e tem menos aumento de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? É muito importante que a relação entre crianças e adultos seja permeada de afeto, carinho, proximidade, paciência e atenção. Então, um vínculo seguro, a criança entender que ela pode contar com o pai, com a mãe, falando seja lá o que for, expressando a emoção que for, que eles vão estar ali como um apoio para ajudar ela, é tudo que ela precisa. E aí, para terminar, eu coloquei esses escritos, que são, já vou mostrar o livro para vocês, que agora eu não me vejo. Um livro que eu indico muito. Diz assim: a base da criação dos filhos é a relação que você cria com eles. A relação sustenta, nutre, permite o crescimento ou o inibe. Sem uma relação em que se possa apoiar, a criança tem sua segurança comprometida. O ideal é que a relação seja uma fonte de força para seus filhos e um dia para os filhos deles também. E pronto. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Deixa eu ver como é que eu paro de compartilhar. Aqui. Então, O livro é esse, ó. o livro que você O gostou. livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler. Todo Uhum. pai e mãe devia ler esse livro. Ô, Vivi, depois você podia botar a referência aqui pra gente aqui no chat, por favor, para deixar registrado, Coloco. por favor. Sim. Então, Uhum. Vivi, sempre muito importante, assim, revisitar esses conceitos, né? A gente já tinha visto um pouquinho disso naquela primeira formação que tu trouxe pra gente. Eu me recordo muito que o que eu aprendi naquela ocasião e agora podendo rever nessa, essa diferença, né, das emoções e dos sentimentos. Antes eu não tinha, assim, essa compreensão. E como realmente, assim, ter clareza disso realmente faz diferença, assim, pra gente atuar com a criança no dia a dia, né? Porque por vezes aqui na escola, claro, a gente lida com muitos sentimentos, mas por vezes o que é mais desafiador é poder atuar com aquela criança quando ela tá com aquela emoção ali latente, né? Então, principalmente assim também essa tua parte final ali, quando tu falas da correção, né? Por mais que a gente já faça algumas estratégias, né? É tão importante a gente estar com isso tão em mente, porque quanto mais recursos a gente tem para atuar com a criança naquele momento, mais significativo fica, né? Mais a gente vai conseguir realmente compreender a criança e por fim, conseguir serenar junto com ela, né? Então, é muito importante para nós que somos referências das crianças, né, professores e pais, ter assim muitas informações, né, sobre isso, justamente assim é muito importante mesmo. Então, não sei se alguma prof gostaria de trazer, né, alguma questão, alguma situação. A Thay é a prof do Ateliê 2. Ela tem uma turminha
Ela é a Prof. Paula de 3 anos e ela estava contando aqui que por vezes quando ela e a outra prof contam assim um pouquinho sobre algo da rotina, sobre alguma vivência para as crianças, o quanto isso deixa eles bem impressionados e conectados, né? Que era aquilo que a Vivi estava falando da importância do vínculo, né? E essa acaba sendo uma estratégia para a gente se vincular com as crianças. Então imagina quando a gente consegue trazer assim diante de algum desafio que a criança esteja apresentando naquele momento em relação à parte da emoção, se a gente consegue compartilhar algo semelhante que a gente já viveu, isso por vezes nos conecta, né, com a criança. Então, torna aquele momento ali mais significativo para criar o vínculo, mas também mostra para a criança que nós adultos também sentimos aquilo, né? Então, isso é muito importante, né? E assim, a forma como a gente estiver emocionalmente falando com ela vai fazer vir o retorno. Então, quando a gente está irritado com aquilo, é melhor a gente chamar outra pessoa para lidar, porque Perfeito. a nossa irritação vai fazer a dela aumentar, né? Uhum, Agora, se a gente está tranquilo, a criança está. E, gente, assim, eu atendo crianças também com várias questões comportamentais no meu consultório e que me trazem situações. Só o fato de eu me manter tranquila com aquilo uhum, já faz ela dá uma tranquilizada, né? Então, isso é muito importante. uhum. Perfeito. Então, não sei se tem alguma família que gostaria de manifestar algo. Manu, Eu por queria favor. falar, Rafa, obrigada. Eu queria agradecer a Vivi por estar aqui conosco mais uma vez, né? Tão generosamente, sempre disposta para trazer seu conhecimento. E as famílias também que estão aqui presentes, né? Mas eu queria trazer que algo que a Vivi trouxe já também na outra formação que a gente fez e que hoje eu recordei que para mim foi muito transformador, é de que a emoção a gente não pode controlar, né? Isso me trouxe até um conforto, assim, né? Porque às vezes a gente fica frustrado de não conseguir colaborar com a criança e até com a gente mesmo, né? De controlar aquilo que está sentindo, e isso a gente não pode fazer. A gente tem que elaborar estratégias para lidar com aquilo e conseguir se autorregular, né? Mas não que a gente vá controlar, vai botar onde, né? Aquilo ali é Né? energia, a energia ela tem que ser transformada em outra energia, né? E aí a Vivi trouxe ali do amor e eu acho que é muito importante nesses momentos, né? Quando a criança tem esse vínculo, eu vejo às vezes, principalmente com os meus filhos, né? Eu vou corrigir, se eu vou corrigir com raiva, né? Se ele despertou em mim aquilo de ruim que eu tenho, eu não vou conseguir levar um elemento que seja positivo para a vida dele. Pode até ser que resolva naquele momento, porque a criança vai ficar com medo, né? Mas eu preciso me vincular sensivelmente, né? Então isso exige de mim que eu serene, exige de mim que eu olhe no olho, que eu abrace, para depois eu poder levar, né, algum conceito, algum elemento para que ele transforme aquele momento dele, né? Então primeiro em mim para depois nele, né? Isso é tão desafiador, né? Mas quando a gente consegue, a gente se sente muito feliz, né? É uma vitória. Obrigada, Vivi. Grata, Rafa. Grata, Manu. E isso é tão interessante, né? A gente dá esse. A criança aprende. Todo mundo aprende quando está feliz, né? Uhum. Então, aconteceu o problema, não adianta a gente querer. A nossa ansiedade e a nossa frustração em não saber como resolver aquilo é que faz a gente querer a todo custo ali resolver o problema na hora. Não é isso. A Uhum. correção ela é feita muitas vezes até surtir um efeito. Uhum. Demora, às vezes demora anos. A gente precisa ser paciente, mas a gente chama a criança para conversar sobre o comportamento inadequado dela, vamos dizer assim, depois que isso passou, quando ela está bem. Na hora tem que esperar a emoção passar, fazer outra coisa. Acho que o fato na hora ali que tá tudo muito latente, colaborar com a criança para que ela troque o pensamento, né? Naquele momento ali para que ela serene, possa Isso. se regular, né? E depois fazer a correção é o que vai funcionar melhor, né? Perfeito. Melhor, é. Então, tem algumas famílias aqui também agradecendo, né, pela escolha da pauta, que o tema é bem interessante mesmo. Teria mais alguém que gostaria de manifestar algo? Deixa eu ver aqui. Então tá, gente, eu acho que só agradecer, né, novamente a Vivi pela colaboração dela. Agradecer a todos que puderam estar aqui presentes, as famílias, as profs, né? E saímos assim com muitas emoções e muitos sentimentos dessa formação de hoje. Então, muito obrigada, tá, Vivi, pela disponibilidade, de verdade. Imagina. Não, para mim é uma alegria, já sabem, né? Depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer para mim direto, não tem Ah, problema. então tá bom. Obrigada, então, gente. Muito grata. Uma boa noite para todos.
Obrigada, boa semana. noite. Tchau, boa Obrigada, Vivi. noite. Imagina. Tchau, querido. Tchau.